Meus queridos, Deus abençoe a todos. Uma boa noite para todos, em nome de Jesus. Diácono Paulo aqui. Fazer um vídeo rápido para nossa reflexão. As pessoas que me acompanham no meu canal no YouTube sabem muito bem que eu tenho buscado prezar pela verdade da palavra de Deus. E eu cansei não, né? Já falei várias vezes sobre a igreja protestante, sobre a nossa igreja a qual nós congregamos, sobre o mundo de hoje, sobre os pastores atuais, né? Já falei sobre os mercenários, os falsos profetas. Já falei sobre muita coisa que está acontecendo, porque as igrejas, até mesmo protestantes, têm deixado o primeiro amor, têm se esfriado, e muitos líderes religiosos têm cobiçado dinheiro e não ganhar almas para Jesus, ou então têm buscado a sua glória, não a glória para Deus. Pois bem, já falei sobre a igreja nossa, quando nós congregamos, e hoje eu quero falar um pouco, com amor, com temor, sobre todos os irmãos da igreja católica. O que é a igreja católica? Porque eu estava observando um certo tempo de um sacerdote da igreja católica, né? Talvez vocês que são católicos vão saber me informar melhor. Dom Henrique, que é um sacerdote católico, um bispo muito forte da igreja católica. Ele, ao ser abordado dentro da palavra de algumas práticas errôneas, o mesmo irmão, ele abordou que a igreja católica é acima da Bíblia Sagrada. E por isso eles levantam pensamentos, ideologias, porque a igreja está acima da Bíblia. Só que tem um problema muito grande sobre isso, porque o cristianismo, a religião cristã, né, a ciência da religião cristã, a base fundamental dela é a Bíblia Sagrada. Eu confesso que eu fui muitos anos da igreja católica e eu confesso que no contexto da igreja católica eu saí por quê? Porque a palavra ela tem que ser pregada, ela tem que ser vivida, e não podemos misturar. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu já participei de festas da igreja católica, a qual o padre dava a bênção e depois as pessoas eram liberadas para beber, farrear, no sentido de forró, danças, tá? Isso foi várias vezes. E acontecia até brigas no momento que eu participava, que eu era muito religioso, muito católico mesmo. Agora, vocês pegam um líder da igreja católica, quando ser abordado, e ele mencionado da seguinte forma: a Bíblia, ela não é 100% observada na igreja católica. Não. A igreja vem primeiro. Então, os líderes, os sacerdotes, os bispos, os papas, os padres, eles têm uma autoridade, vamos dizer assim, superior à Bíblia, sendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia há tantos milênios, há tantas centenas de anos, ela foi tentada ser destruída, né? Hoje as pessoas estão tentando fazer novas traduções e o Senhor não permite que a Bíblia seja aniquilada, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. 66 homens foram escreveram a Bíblia, né? Na tradução da Igreja Católica, 73, mas é a palavra de Deus. Nós não podemos, como cristãos, não estou falando de outra religião, como cristãos, discordar nada da Bíblia. Falar que a Bíblia é mentirosa, falar que a Bíblia é uma heresia, tá bom? Que é seita. Não, a Bíblia nós temos que crer como cristãos, independente protestante, ou independente católico, nós temos que crer que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Ela é viva e eficaz. Segundo a Bíblia, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes cortante.
A Bíblia é lâmpada para os nossos pés. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, observa que antes de ter igreja católica e igreja protestante, muito menos, que a igreja católica tem mais de 1000 anos, né? Antes de ter igreja católica, Moisés foi ordenado por Deus. E antes de Moisés foi ordenado por Deus a escrever os 10 mandamentos, nas tábuas, a Bíblia diz que o dedo de Deus escreveu os mandamentos. Então, antes de igreja, qualquer igreja, o Senhor já estava colocando no coração do homem ordenanças bíblicas. E hoje nós temos ela mastigada, glórias a Deus. Ela em um contexto só, que chama Bíblia Sagrada. E o homem não tem autoridade. Ele diz que se aquele que aumentar uma vírgula, um tio das palavras da Bíblia Sagrada, as pragas do Apocalipse cairá sobre ele. Então nenhum homem, mesmo seja bispo, apóstolo, sacerdote, o que seja, padre, pastor, ninguém tem autoridade. Então esse doutor aí, esse Dom Henrique, né, esse padre, esse bispo, ele não tem autoridade de dizer que a Bíblia é mais forte, que a igreja tem mais poder do que a Bíblia. Porque nós somos pecadores. Ai de nós se não for a misericórdia. A Bíblia diz assim, não há um justo sequer. Aquele que fala assim, eu sou santo, eu sou o cara, já está mentindo, já está pecando. Então tem várias problemáticas da igreja católica, da igreja evangélica, mas nós estamos falando agora do vídeo da igreja católica, que talvez eles não estão muito nem aí, porque diz que não acredita 100% na Bíblia à risca, que a autoridade maior tem que ser, vamos dizer assim, um líder religioso ou a Bíblia Sagrada. Quando eu estava vendo agora, além desse Dom Henrique aí, estava vendo também uma observância, por exemplo, os padres de não casar. Qual é o fundamento que eles podem obrigar os padres de não casar? Me diz aí. O apóstolo Paulo, em algumas cartas, até mesmo as cartas de Romanos, ele diz assim, olha, digo eu e não Deus, que o homem não se case. Se o homem conseguir viver somente para Deus e não separado, em divisão de também servir, de ter tempo para sua esposa, é melhor que ele sirva só a Deus. É melhor que ele viva somente para Deus, não se case. Mas se for para ele abrasar, para fornicar, é melhor que se case. Aí você pega fora de embasamento bíblico, porque tem milhares de versículos falando sobre casamento, sobre uma união entre o homem e a mulher. E aí você vê a igreja obrigando os padres a não casar. Outro ponto errado. E nós devemos seguir a Bíblia e não os mandamentos humanos e não as reuniões humanas. Uma problemática bem grande, histórica, se você é católico, pode assistir na história sobre a Santa Inquisição. Diácono Paulo, o que é a Santa Inquisição? Santa Inquisição foi milhares de cristãos protestantes, milhares de pessoas que não seguiam os mandamentos, as ordenanças feitas por homens da Igreja Católica, e eles foram mortos. Milhões. E é por isso que eu vejo a visão do apóstolo João em Apocalipse falando sobre isso, que o sangue dos inocentes corria sobre o altar do Senhor, porque milhares de cristãos protestantes, a Igreja Católica, mataram. Existem museus hoje com artimanhas que a Igreja Católica usava, objetos de tortura, né? Era fogueira, era serrote, era pregos, eram tudo que você pensar de ruim. Se você discordasse, por exemplo, eu discordo agora, o Diácono Paulo, discordo de algumas coisas, eu era morto, eu era torturado. E isso a Igreja Católica matou milhões de pessoas inocentes por não ser escravo de uma igreja, né? Você pode olhar sobre a Inquisição, sobre a Santa Inquisição, né? No século XVIII, no século XIX. E aí agora por último, bem recente, eu estava observando o que o Papa fez agora. O Papa,
Ele é considerado um homem santo, santíssimo mesmo na Igreja Católica, né? Um homem a qual presidentes e príncipes ouvem o conselho dele. E aí ele dá um conselho, eu não tenho nada contra sobre isso, mas eu estou falando dentro da Bíblia, como ele é um cristão, ele desmentia a Bíblia, distorcer a Bíblia, queridos. Ele fez exatamente isso. Ele falar que um casamento de, por exemplo, de uma pessoa do mesmo sexo é plausível, é algo certo, porque tendo amor, isso que importa. Eu não estou dizendo uma pessoa, tipo assim, você parar uma pessoa na rua e falar, o que você acha disso? Não. Não. Né? Que até muitos que casam homem com homem, por exemplo, mulher com mulher, sabem que talvez é errado. Mas eu estou dizendo, irmãos, como cristão, como um líder religioso, que com certeza ele, como um senhor de idade, estudou muito a Bíblia. E ele dizer que isso é normal, sendo que a Bíblia tem vários argumentos. E sendo que além da Bíblia, e além do que nós achamos como um homem, o que o Espírito Santo de Deus fala? O Espírito Santo de Deus fala nos nossos corações. Que o que é santo, santifique mais. E o que é impuro, continue as práticas pecaminosas. Uma coisa é você achar que pode fazer alguma coisa e fazer. Ah, eu posso... Um exemplo. Eu posso casar homem com homem. Posso casar mulher com mulher. Posso matar, posso roubar. Mas dizer que isso a Bíblia está concordando, já é uma mentira. E a Bíblia é a palavra de Deus. E ai daquele que aumentar ou diminuir. Ai daqueles que ao pregar, ao anunciar a palavra de Deus, levar multidões para o inferno. Entendeu? E o pior que eu vejo na geração nossa é que os que mais pregam mentiras, os que mais dão escândalo nas igrejas católica, protestante, pastores, padres, os que mais dão escândalo é os que mais levam multidões. Por quê? Porque as pessoas não estão lendo a Bíblia. As pessoas não estão estudando as Sagradas Escrituras. E isso é algo grave. Por isso que tem levado multidões. Entendeu? Então, por mais que talvez você gostou do que o Papa falou, do que aquele homem que eu esqueci o nome dele agora, se não me engano, Dom Henrique falou, e que outros padres, que outros pastores falaram, vocês têm que basear, já que vocês é cristão, na sua base fundamental, a Bíblia, a palavra de Deus, não o que o homem diz, né? Eu estava estudando sobre uma irmã protestante que escreveu mais de 100 livros, né? E eu percebi que ela distorceu bastante coisas da Bíblia Sagrada. Isso da igreja protestante é antibíblico, então eu não concordo. Então nós temos que basear totalmente na Bíblia, não acrescentar, não diminuir, mas ser guiado pelo Espírito, porque a Bíblia é completa. E se você acredita que a Bíblia é completa, glória a Deus por isso. Se você não acredita que a Bíblia não é completa, amém, eu respeito. Mas nós estamos apenas zelando pela nossa crença. Que a Bíblia é o nosso manual de fé, ela não tem erro nenhum, não possui erro, ela é perfeita. Por quê? Porque o homem escreveu, mas Deus zelou pela sua palavra. Deus zelou. Deus abençoe você em nome de Jesus.